curso é baseado no livro do Cheng, né? Da maneira como eu estudei com ele, lá na Sociedade Taoísta, na época que ele dava esse curso ainda, era dado por ele. Então, a gente segue essa estrutura do curso. Eu estou trazendo novos conhecimentos. Eu indico para o curso, durante o curso, nossa leitura, trabalhar com um livro que vocês devem ter também, né? O livro dele. Você tem esse livro? Não, só tenho esse aqui. Pois é. A Márcia Coelho, que é uma sacerdote também, ela publicou esse livro depois da morte dele. O que ela fez aqui? Ela tinha muito material de aula e ela fez uma compilação. Ela retirou de todo o conteúdo o que ela considerava mais importante. Então, esse é um livro sucinto das aulas que o Cheng deu. Ele serve bem como fonte de consulta para o próprio oráculo. Mas ele, você sabe, né, fica um pouco aquém do que o Cheng deu durante todos os anos. Mas ele vale como um livro de consulta. Tá? Tirou um hexagrama, vem para ele. Vale a pena ter, Márcia. Você consegue comprar pela Mauad, que é editora. A mesma editora do pequeno, né, Mauad, que está publicando os livros dele. Tá bom. Esse livrinho aqui, ele é um livro muito importante. É de um mestre taoísta chamado Alfredo Huang. Ele está vivo, bem velhinho, mora no Havaí, saiu da China. E ele é um cara que também a tradução é direta do chinês, né? Essa edição minha está em português, mas o trabalho todo dele é do chinês para o inglês. Essa tradução em português é muito boa, tá? Então, é um livro que vale muito a pena. A estrutura desse livro está muito parecida com a do Cheng, né? Então, é interessante. Ele avança um pouco mais do que o Cheng, tá? Quer dizer, do que o Cheng, entenda-se a Márcia, né? A Márcia Coelho, que foi quem fez o livro. Mas ele é um livro muito interessante, porque ele traz alguns comentários sobre um texto do Confúcio, que a gente vai ver no nosso curso, sobre o Rei Wen e o céu posterior, que ele explica aqui a lógica da sequência que o Rei Wen defendeu, né, criou, e entre os hexagramas antagônicos, formando toda uma sequência. Ele faz uma pequena apresentação desses hexagramas. Então, acho que vale a pena. E ele também usa algumas técnicas que eu ainda não parei para ver, mas que são muito interessantes, diferente da técnica que a gente vai usar, que é a técnica que o Cheng ensina no livrinho dele. Então, ele faz um uso das moedas muito interessante. Tá? Esse aí também é baseado no céu anterior? Pois é, ele usa. Pois é, isso que eu ia falar. Ele não usa o céu anterior. Ele não usa o céu anterior porque ele segue o céu posterior. Aqui, a organização do livro, ele segue o Wei Wen. Mas ele é mestre num livrinho que, se você ler em inglês e se você puder comprar, isso é um estudo posterior que eu vou fazer. Esse livro aqui, se você quiser depois, a Marie também, eu mando para vocês por foto, que é um livro, livro muito importante, que é talvez um pioneiro, eu não conheço outro, em que ele vai trabalhar. Quer dizer, existem outros livros, mas até existe o da Liu, que é o Xing numerológico, em que ele vai fazer todo um estudo sobre o Shaoyong, que vai trabalhar com a flor de ameixeira, que é uma outra escola de Xing, e que, nesse livro, ele vai começar a falar sobre a importância dos números, porque faz muito sentido, a gente vai ver isso no nosso curso, a questão numerológica do Xing, que é pouco explorada, né? Então, ele vai trabalhar com esse conceito, tá, Márcia? Esse livro é bom ter em algum momento de estudo. E eu estou trazendo... tem um livro do Wieland, que eu raramente trabalho com ele, tá? Mas tem uma tradução que você deve conhecer. Você conheceu a Laíde? Eu acho que eu já vi esse livro, eu não tenho esse, não, mas eu já vi esse livro. Eu não sei se você estava no Rio aqui, se você na época, a Laíde morreu um pouco antes do Cheng. A Laíde, a Marie conheceu aqui também.
A Laide, ela é uma pessoa que estudou muito Xing academicamente, e ela tem esse livro aqui é muito interessante, né? Também céu posterior, e ela é bem erudita. E o livro dela tem técnicas que eu não uso, mas ele ele é muito interessante, porque ele é muito breve nas linhas. Então, ele pode ser menos, digamos assim, complicado. Entendi. Na hora que você quer uma resposta objetiva. Então, na verdade, eu não vou seguir o livro em si, mas ele fica como uma indicação também bibliográfica, tá? Então, esses Aí, livros... depois você fotografa a capa deles e me manda eu mando sim, porque assim, vale a pena você ter isso, tá? Esses quatro. Como conhecimento. Né? Eu tenho vários, né? Mas esse do Schengen é o que a gente vai usar também. Mas quais são os vários que você tem aí? Algum desses que eu falei, não? Não, nenhum. Do Richard Villen. Eu tenho um que foi, eu não sei, agora não estou com eles aqui, está lá na cidade, no meu consultório. Um vermelho, que foi o primeiro que apareceu, que vinha, inclusive, com umas moedinhas de bronze, que são as que eu uso até hoje. Foi o primeiro que apareceu aqui no Você sabe qual é? Ele só tem a interpretação das linhas e uma frase assim, simples sobre o hexagrama. Ele é bem sucinto, ele é bem de difícil interpretação para a gente, assim, lá na década de 70 que eu adquiri. Imagino, claro. Agora, eu tenho um que é do... Esse está aqui, eu posso até pegar. Como é que é o nome dele? Stephen Casher. Já ouvi falar. Já me falaram muito bem dele. Ele tem uma menos influência confuciana e ele fala do xamã também. Ele traz outras imagens, assim, né? O xamã fala, aquilo que a gente tem, o estudioso fala, não sei o quê, tem o xamã também. Ele é do céu posterior também. Todos os que eu tenho É são uma do céu abordagem posterior. interessante, é uma abordagem interessante. Já me falaram bem desse livro, eu ainda não tive acesso a ele, mas me parece interessante. Bom, isso tudo na aula passada eu apresentei o programa, né? Me apresentei, qual é o objetivo do curso, qual é a possibilidade, o que você pode extrair desse curso, né? A ideia é de que ela vai aprofundar o conhecimento sobre o taoísmo em si, porque o Xing é a raiz do taoísmo, a gente sabe disso, né? Todos os conceitos que são importantes dentro do taoísmo estão contidos no I Ching, o próprio conceito da mutação, né? Transformação, né? Então, da mutação, a gente vai entender o conceito do Yin e do Yang. Então, a gente começa pelo I Ching, na verdade, né? Então, o caminho das artes taoístas começa pelo I Ching, né? E aí, eu sigo um modelo, né, uma maneira taoísta de entender o I Ching no seu passo a passo. Então, a gente vai chegar até o conhecimento que a gente vai ver a formação dos trigramas, né? A relação entre os trigramas, como é que se combinam os 64 hexagramas. E a interpretação das linhas e da técnica, a gente vai introduzir a técnica dos 4 caminhos de interpretação do I Ching, que é muito interessante. Né? E eu paro aí. Vou também falar um pouco sobre o vocabulário, né? E 2 textos importantes. Um que o Cheng traduziu, que é a discussão sobre os trigramas, que eu trago mais informações além do que ele deixou, porque eu peguei esse texto traduzido por um mestre do chinês para o inglês, e o texto traduzido, Confúcio, traduzido pelo James League, que eu também coloco mais na frente lá no curso. Tá? Então, a gente vai ver toda essa parte de estudo e também a parte oracular. Bom, vou fazer uma rápida sequência. Eu não sei o que você perdeu, Maria assistiu, né, Maria? Mas eu não sei o que a Márcia perdeu do seu... Sim, mas eu fico contente também de ver de novo, não tem problema nenhum. Pode repetir. Márcia parou. Os slides, eu acho que eu vi todos, eu não perdi nenhum slide, eu perdi foi a explanação sobre eles, algumas partes, assim, tá? Então, eu vou fazer uma leitura mais objetiva. Bom, começar para falar do Xing, tem que falar da tradição, né? Qual é a origem do Xing? Está no Tao Te Ching. Quer dizer, desculpa, o Tao Te Ching tem origem do I Ching, né? Quer dizer, o I Ching é a raiz do pensamento taoísta, o Tao Te Ching é o florescer, né? É o desenvolvimento, que a gente chama de tronco. Então, quando a gente fala no Tao Te Ching, né?
Na verdade, a gente está se referindo a um conceito que se exprime lá atrás no próprio I Ching. E aí eu separei esse capítulo 42, um trecho, que é o trecho talvez mais que sintetiza toda essa questão da transformação, né? Da mudança. Então, o Tao Te Ching, Lao Tzu, vai dizer: o caminho gera o 1 gera o 2, o 2 gera o 3, e o 3 gera os 10.000 seres. Se nós entendêssemos esse princípio, e se esse princípio tivesse presente em nossa vida, no nosso cotidiano, nós não precisaríamos do I Ching, por exemplo, né? Não precisaríamos do oráculo. A gente estaria vivendo a plenitude desse ensinamento, né? A própria realização desse ensinamento. E não é assim, né? A gente enfrenta nossos desafios, né? A nossa vida, né? Com as nossas alegrias, né? Com as nossas dificuldades. Então, o que significa essa sentença aqui, essa frase, né? O que é o caminho, né, na visão taoísta? Então, o caminho, muitas das vezes, a gente traduz pelo próprio Dao, né? Ora, o Dao é a primeira manifestação. O Dao, ele vai expressar o caminho, na verdade. Então, quando a gente fala do caminho, a gente está falando de algo que é anterior a toda e qualquer manifestação. A gente está falando do que a gente chama do absoluto, do que é o autêntico vazio. Então, é como se fosse uma potencialidade, né? Onde todas as formas, todas as linguagens, né? Todas as manifestações estivessem ali contidas, mas não tivessem se manifestado. Então, esse zero, né, que é o absoluto, ele é uma potencialidade criadora, né? E que ele vai se manifestar, né, gerando um. Então, esse processo, ele não é o zero que gera um e é estanque, né? Existe uma relação concomitante. Então, o tempo todo o zero está presente, né? Que é o autêntico vazio, que é o que sustenta as coisas, né? É que possibilita que as coisas aconteçam, que os 10.000 seres surjam. A gente vai ver isso ali um pouco mais à frente, eu vou explicar melhor, eu vou mostrar o diagrama, como é que se dá essa transformação. Então, caminho, que é o absoluto, gerando um, que é a unidade, né, a onipotência. Essa onipotência vai gerar o Taiji, né? O Taiji contém o Yin e o Yang, que são essas duas energias que se relacionam, que são complementares. E essas duas energias, elas vão se transformar. Então, do Yin e do Yang, nós vamos ter a geração dos três. Três é um conceito que fala da multiplicidade, que fala da relação do céu, do homem e da terra, que pode ser traduzido pelas linhas do trigrama, né? O trigrama são 3 linhas. Então, a gente vai ter a manifestação do Yin e do Yang, a relação entre o Yin e Yang, né? Manifestando, criando esse trigrama, essa relação dos três. Tá? Então, essa expressão dos três, combinada entre si, ela gera os 10.000 seres. E é isso que a gente vai ver ao longo do nosso curso. Então, eu falei sobre o I Ching, o significado do I Ching, né? O que é o I Ching, a ideia do I como mutação, né? Nós falamos no nosso encontro, e o que é muito interessante é porque o I, e eu vou apresentá-lo como slides, o I, ele fala para a gente da mutação, do encontro do Sol e da Lua. Ora, Sol e Lua talvez o sentido, né, digamos assim, a relação mais primordial que existe, né? A primeira percepção que o homem teve, né, da alternância. Então, a gente não tem como esconder o dia, a gente também não tem como esconder a noite. Então, dia e noite, Sol aqui em cima e Lua se alternam constantemente. E eles são complementares, no sentido também de que um não existe sem o outro.
Então, o ideograma I, que a gente tem na capa dos livros, né, principalmente do Wilhelm, ele vai falar dessa mutação. Né? Algumas escolas taoístas, quando a gente vai estudar mais profundamente, também falam do iluminação. Né? É o próprio conceito da iluminação. Né? A gente traduz por Min. Min é a iluminação. Então, Sol e Lua, dentro da visão taoísta, dentro do caminho da espiritualidade taoísta, do desenvolvimento taoísta, é essa mutação que ocorre o tempo todo. Né? E é essa mutação que o homem deveria se basear, buscar, né? Realizar. Né? Então, ter o Sol e a Lua dentro de si. Nós sabemos que em muitas práticas de Qigong, principalmente, a gente fala da relação, de unir o Sol com a Lua. Né? Então, é a própria iluminação, né? O próprio Min. Né? Então, essa ideia do que é da mutação, de algo que está em constante mutação mesmo. Né? A gente não tem como frear, né, a luz do sol, né, o dia, né, nem frear a noite. Né? Ela se manifesta, né? O sol também, o dia também se manifesta. Né? Então, essa ideia do ideograma I. Né? O ideograma Jin, muitas das vezes é traduzido por tratado, por livro sagrado, por conjunto de livros, Tao Te Ching, Nei Jin, né? Então, a linguagem está ali presente. Tá? Mas os mestres taoístas dizem também que é como se fosse uma trilha, algo que você precisa, né, para chegar a determinado caminho, atingir uma meta, para chegar a determinado resultado. E essa ideia que o ideograma aqui, composto em duas partes, essa parte da esquerda e a parte da direita. Então, a primeira parte desse ideograma, ela fala do fio de seda. E a segunda parte fala de uma trilha. Então, você usa o Jin como uma ferramenta, né? Um instrumento para a sua transformação. Então, como é que a gente pode traduzir Jin? Jin é a trilha do Sol e da Lua, e nos indica o caminho que leva a um estado de consciência pura, onde transcende-se a lei da alternância da existência. Então, quando o homem consegue fazer a união do Sol e da Lua, ele pode abandonar essa trilha que até então ele seguia, mas só quando ele consegue realizar essa mutação, né? Mas a trilha ela é fundamental para ele chegar nesse objetivo. Né? E é um pouco essa que é a sabedoria do I Ching. Agora, falando para vocês aqui, isso fica mais claro. Né? Quando eu leio lá, né, falando, você vai adquirir a verdadeira sabedoria do I Ching quando você... Eu digo, pois é, mas a verdadeira sabedoria do I Ching é isso. Né? É você não precisar mais do livro, né? É você não precisar mais até do oráculo, né? Porque você já traz essa sabedoria. E essa sabedoria não é do homem do I Ching, essa sabedoria é do homem daquele que fez a sua mutação. Por isso a palavra homem sábio, né? Sabedoria. Né? Então, isso é um conceito muito vivo, presente, né? Que a gente, como taoísta, né? Eu falando, vivencia isso, procura vivenciar, né? Seria esse o nosso objetivo, digamos. Né? Então, aqui eu trago só mais uma vez o conceito do I Ching, e eu acabei não falando, achei que tivesse posto um slide aqui, que é um slide novo, onde eu falo do I Ching, com essa grafia, e a grafia antiga, né? A grafia que todos nós conhecemos mais, que está aqui na capa. Né? Então, essa grafia é a grafia antiga, né? E essa grafia que eu estou utilizando é a padronizada pelo Pinyin, que já está em uso desde a década de 70, mas que demorou, digamos assim, a ser utilizada por grande parte, né, dos falantes da língua, né, das pessoas que se utilizam para os chineses para se expressar. Então, vocês vão ver que mais recentemente está se usando só essa grafia. Os livros mais novos e os comentaristas mais recentes, os comentários mais recentes só usam essa grafia. Né? Então, esse tratado, então a gente parou, voltando aqui, né? O conceito de mutação, né? Ele vai ter 4 significados, né? Que são
importante a gente entender, né, esse movimento, né? Por isso o tratado chamado Livro das Mutações, né? Então, ele vai falar de uma síntese que se refere à forma como Yin e Yang eles nos permitem entender toda a diversidade do universo, né? A partir de uma origem comum. Então, você vai entender que tudo, né, tem um aspecto Yang e Yin, né? Por mais que não seja visível, né? Então, há uma síntese aí dessa união do Yin e do Yang. Mudança, porque a gente está o tempo todo alternando entre o Yin e o Yang, né? Estados internos, estados externos. A gente vai ver também depois. A permanência, porque por trás do Yin e do Yang existe aquele vazio primordial que permitiu que o Yin e Yang se manifestasse, né? Então, o que a gente chama de céu anterior, né? Vai nos falar dessa permanência, né? O céu anterior, ele tem uma permanência, ele é constante. Então, refere-se à permanência no Tratado das Mutações, né? Quando a gente consulta o tratado, e muitas das vezes a gente entende que há uma permanência ali, é nesse sentido, no sentido de que a característica do absoluto, né, aparece naquela mensagem, tá? Ou aparece naquele oráculo, né? Por exemplo, o criativo. Criativo e abrangência, né? Que o criativo é o hexagrama céu sobre céu, abrangência terra sobre terra. Tá? Se você for estudar o hexagrama criativo, o texto, né, digamos assim, você vai ter uma ideia da grandiosidade do criativo, da força vital do criativo. Mas você sabe também que o criativo, ele por si, né, ele já expressa essa força que vem do que a gente chama do absoluto. Então, o céu tem um movimento, mas também tem uma permanência. Ele tem um princípio. Então, a permanência refere-se muito ao princípio original, né? Transformação refere-se ao processo de fusão do Yin e do Yang, que possibilita alcançar a onipotência, o Taiji. Então, para que essa alcance esse estado do do Taiji, né, dessa união das forças, existe uma transformação. Tá? O simbolismo do Sol e da Lua a gente falou, então, que é alternância, né? A gente alterna, a expressão disso é muito clara no dia, né? 12 horas de Sol, 12 horas de Lua. Né? Mutação também nos fala do momento, da circunstância, e o momento sempre associado, né? Àquele instante preciso, aquele momento do presente. O taoísta vive no presente, ou deveria viver no presente. E a continuidade do Yin e do Yang. Tá? Então, olha quanta coisa tem dentro, né? Está contida nessa expressão da mutação, na expressão do Sol e da Lua. Então, quando a gente observa o Sol e a Lua, né? Quando a gente consegue perceber os seus ciclos, respeitar os seus ciclos, a gente está em harmonia. Ou pelo menos a gente imagina estar em harmonia, né? Com o próprio ciclo da natureza. Tá? O tratado, eu já falei sobre a questão do livro, do conteúdo como um livro sagrado, né? Mas também um ideograma, né? Que sugere a ideia de um caminho feito de fios de seda. Isso é muito interessante, porque é aquela ideia mesmo da transformação, da transmutação, né? Você está dentro de um caminho, você tem como se o texto, o livro, fosse um suporte, né? Um apoio que você tem, que vai te levar a uma transformação. Então, a ideia do bicho da seda, né, que vive num casulo, em determinado momento ele se abre para o mundo, né, se transforma em lagarta e vai voar, né, vai conquistar o seu espaço. Mas ele deixa para trás o fio da seda, né, que ele utilizou para aquela transformação, né? Então, é como se fosse mesmo a trilha, né, o vestígio que ficou, né? E essa trilha, ela vai se extinguir por si própria, né? Você vai se soltar dessa trilha, né? Então, essa ideia da transmutação, né? Você
você larga o livro, digamos assim, né? Deixa o caminho, esse livro que foi importante durante muito tempo no seu caminho, para chegar à própria transformação, né? Então, chegar ao fim do caminho significa livrar-se, deixar o corpo mortal, encontrar o vazio absoluto. Então, a gente pode falar de uma sabedoria do Xing nesse sentido. Ele é um caminho que existe enquanto a gente caminha, e é um caminho, isso é muito interessante, que é a vida, né? Sem trajeto fixo. Então, a gente tem, dentro do taoísmo, a gente sabe que a gente tem momentos de recolhimento, momentos de expansão. Auge e declínio se alternam na nossa vida. Nada é fixo, e nada é linear, né, também, nesse sentido de ter algo que vai de A a B sem declives, né, sem interrupções, né? Isso é muito importante da gente entender, porque principalmente o caminho espiritual também, para quem está no caminho de busca, né, e quem faz o estudo das artes taoístas, sabe que tem altos e baixos nos nossos estudos, nas nossas aprendizagens, né? Nem sempre conseguimos ir de uma forma linear, principalmente nos estudos do I Ching, né? Então, muitos de nós aqui tivemos oportunidades, né? Eu falo um pouco até da minha experiência, estudei muito em determinado momento, né? Teve um momento de recolhimento e, há pouco tempo, houve um momento novo de expansão, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, Maria ou Márcia, se vocês quiserem falar um pouco, tirar alguma dúvida, tá? Esse material, ele está bem descrito no livro, eu vou passar material para vocês também, tá? Esse material aqui de aula, tá? Eu vou passar para vocês. Viu, Thelma? Eu não sei, eu estou vendo a Márcia piscar aqui na tela, eu não sei. Pode falar. É que eu também, como não estou vendo vocês, tem um chat aqui. Deixa eu buscar o chat. Não, Márcia ainda que chegou, só isso. E você perguntando se está ouvindo, não tem mais nenhuma informação. Eu estou vendo que está piscando aqui ela, eu não sei se ela queria perguntar, por isso que eu estou. Bom, desculpa. Tem alguma... Deixa eu ver aqui, meninas. Eita, como é que eu fiz agora? Não. Então, Márcia, tem alguma pergunta? Ela está com o microfone aberto. Está tudo certo. Eu estou com o microfone aberto aqui, qualquer coisa eu falo. Pessoal, estamos nós três, né, pelo que eu vi. Só nós três. Eu e você. O nosso então, eu curso, deixei o microfone aberto. É quase uma aula particular aí para vocês duas. Exatamente. Deixei até o microfone aberto, mas se estiver atrapalhando, eu posso fechar o microfone, tá? Não, mantém aberto. E se você quiser, você pergunta, tá? Ok? Direto, tá bom? Porque o que acontece? Eu quero que fique bem, vocês estudem, né? Porque para a gente ter... Até a contribuição de vocês também é importante para amadurecimento. Então, por exemplo, hoje eu avancei um pouco mais na explicação, se você for ver a aula passada, até em relação a como você usa a sabedoria do Xing em você, né? E como é que você vai seguir o caminho do Xing com essa orientação. Isso é muito importante, porque isso vai nos orientar no nosso trabalho, né? Quem trabalha você trabalha com a acupuntura, né? Então, você tem essa orientação do caminho da acupuntura, do caminho do tai chi, do caminho da astrologia, das artes taoístas. A gente trabalhando com as artes taoístas, né? A gente percebe como a fonte dessa expressão, né? Está lá no Xing, tá? Eu estava lendo o livro do Cheng sobre o Tai Chi, que você deve ter, Márcia, que é um livro muito bom, Marlene, né? Então, esse livro, para mim, ele é um livro... Ele é o primeiro livro dele, né? E é o primeiro livro que eu acho maravilhoso, porque ele, o tempo todo, ele está falando sobre o princípio do Xing, né? Então, ele vai falar de Tai Chi, mas ele, olha, eu estou falando do céu e da terra, né? Da relação, principalmente da postura nossa relacionada, é um trigrama, né? Quando a gente está na prática do Tai Chi, a gente está se relacionando os três níveis, né? O nível do céu, do homem e da terra, na acupuntura também, né? Então, é importante vocês falarem, tá? Isso é importante. Então, os mestres do Xing, que são os clássicos, né, que todo mundo conhece, eu introduzi aqui 2 mestres que são importantes, porque eles vão trazer uma outra linhagem, né,
eles têm o mesmo, eles vão trazer a ideia da flor de ameixeira, que é o oráculo, que a gente diz que aciona diretamente o céu anterior, chamado Meiruá, flor de ameixeira, né? E esse oráculo é muito importante também. Tá? O Fuxi é o pai de todos, né? É o fundador, é o pioneiro. Aí existe uma ideia inicial. Quem foi Fuxi? Fuxi foi uma pessoa, foi uma tribo, né? A ideia inicial. O que é importante, né? O Fuxi, ele é uma figura mítica da cultura chinesa como um todo, né? Então, ele fala de uma ancestralidade. Muitas das vezes, a gente vai encontrar o Fuxi em muitas lendas, em contos chineses, associados a Nuguá, que é a ideia do masculino e do feminino, né? Então, o Fuxi, ele tem o conhecimento, não é só o Xing. Ele traz vários conhecimentos originários com ele. Então, quando a gente fala do Fuxi ligado ao Xing, né, a gente fala do quê? O Fuxi foi um rei, foi um chefe de uma tribo, melhor dizendo, né? E ele descobriu, e aí existe essa ideia de como é que ele descobriu, né? Um instrumento, e nesse instrumento ele viu ali, através desse animal, desse instrumento que veio com o animal, que é um animal mítico também, muitos falam que é um cavalo, outros hipopótamos, mas a ideia de um quirin, que é um animal mítico da cultura chinesa, que é um animal híbrido, né? Ele tem pata de dragão, cara de coelho, não é coelho. Ele tem várias. Eu posso até depois passar isso para vocês mais detalhadamente. Em suma, ele é uma figura mítica, né? E que trouxe a revelação desse conhecimento para o Fuxi. Olha, a gente só sabe disso pela oralidade disso, né? Quer dizer, a cultura oral, a história oral, que passou de geração em geração e se constituiu como conhecimento. Tá? Então, o Fuxi, ele é tido como autor original por conta dessa descoberta, digamos assim, desse instrumento que se chama Rotu, né? E a gente vai vê-lo daqui a pouco. Ele teve a ideia, né, a partir do estudo desse instrumento, de combinar o claro e o escuro. E aí ele teve essa ideia do Yin e do Yang, da visão Yin e da visão Yang do mundo. Ora, isso está muito ligado à observação do Sol e da Lua, fundamentalmente, né? Fundamentalmente. Então, a gente imaginar um homem ou um grupo de homens vivendo há 7.000 anos, né? Numa cultura ágrafa, né? Vivendo dentro daquele grupo fechado ali. Então, ele se conduzia por onde? Ele se conduzia pelos movimentos do céu, né? E pela terra. Então, o céu se movimenta muito rápido, mais rápido que a terra, né? Então, muitos dos conhecimentos da antiguidade chinesa estão relacionados ao movimento dos astros, das estrelas, né? Então, o Fuxi, o Confúcio fala no texto que ele, a partir da observação do céu, dos fenômenos do céu e das manifestações da Terra, né, ele elaborou todo o conceito dos 8 trigramas, né, as combinações energéticas possíveis na natureza. Então, ele é o fundador disso tudo. O Daí, ele é posterior, né? Ele é relacionado a uma grande descoberta que ele fez, que é a descoberta como é que ele conseguia fazer uma reserva da água. A água estava inundando o reino, né? E ele precisava deter essa água, né? O movimento agressivo da água. Ele conseguiu, através do estudo, e aí a ele está associado o Luxun, né? Que é um outro instrumento também, sobre o qual a gente vai falar aqui. Com esse conhecimento, ele conseguiu drenar, né? E conseguiu fazer o reservatório de água e manter o reino dele em segurança. Tem várias passagens, ele dentro do taoísmo é muito importante, né? Ele é considerado, a gente
dentro do ritual taoísta, né, das práticas taoístas, se utiliza os passos dele, né, que são passos que ele criou, né, observando o movimento das estrelas. Então, geralmente não falam muito sobre isso, mas é importante também. Ele tem uma... por isso também ele era considerado um homem sagrado, um rei sagrado, né? E ele também trouxe, ele herdou do Imperador Amarelo. O Imperador Amarelo é anterior a ele, né? O conceito de estabelecer a ideia do quadrado mágico, né? Então, a ideia de você estabelecer um quadrado mágico, que é a disposição de 9 palácios, 9 casas, está ligado aos estudos do Feng Shui, principalmente, vem aí do Dao Yu, tá? Bom, essa aí seria o caminho natural, passar do Dao Yu para o Rei Wen, que eu estou chamando de Wen Wan, né? Só que entre esse conhecimento quase mítico, ancestral, né, que está muito longe, que a gente não sabe como foi registrado, né, pela cultura, pela história oficial chinesa, a gente tem 2 figuras ligadas ao taoísmo, 2 mestres taoístas. Então, um realmente como mestre, que é o Shen Tuan, e o outro, Shao Yong, que era um mestre, digamos assim, mais ligado. Ele tinha uma vida social, né? Ele não se retirou, tá? Então, o Shen Tuan, ele tem uma mensagem muito importante. Ele tem uma técnica que ele chamava de sonhar acordado, né? Então, várias imagens dele, eu vou passar para vocês depois, ele aparece dormindo, deitado, sonhando. A técnica do sonho. Eu achei aquilo muito estranho, né? Como é que um mestre taoísta é representado dormindo, né? E era a ideia de você estar no recolhimento, né? Então, ele foi uma mestre muito importante nos estudos da montanha. Ele se retirou durante muitos anos na montanha Udan, né? E ele foi a primeira pessoa que deixou registrado, que se propôs a estudar tanto o conhecimento do Fuxi quanto do Dao. Ele parou, ele fez todo um estudo. Então, o Fuxi, ele tem uma mandala, a mandala do Fuxi, ela é redonda, né? Muitas representações atuais apresentam ela de forma quadrada, é errado isso. A representação, ela é redonda. Então, o que nós temos no livro do Sheng, ele coloca na página, deixa eu ver aqui qual é a página, logo lá no início, só para vocês terem a ideia, ele vai falar sobre isso na página 15. Ele mostra a mandala do Rei Wen, desculpa, do Shen Tuan, aqui, né? Essa mandala redonda, normal. Então, a gente vai vê-la também daqui a pouco, tá? Então, ela foi, digamos assim, a mandala, o que a gente diz, o Fuxi, na verdade, é o conhecimento do Fuxi, que foi guardado pelos mestres taoístas e veio à tona, digamos assim, com o Shen Tuan. Olha, o Shen Tuan é muito posterior, né? A gente está falando do Fuxi lá atrás, de 5.577, o Fuxi vem quase 6.000 anos depois, resgatando esse conhecimento. Tá? Bom, ele fundou uma linhagem muito importante, chamada Wujian, a linhagem da Porta do Mistério, né? É uma linhagem importante, está escrito aqui, Shantian Wujian. Então, é a porta, a linhagem da porta do céu anterior, né? Que é uma linhagem que se dedica muito aos estudos das artes taoístas, e ele, o Shen Tuan, ele é o primeiro mestre do Ziwei Doshu, da astrologia polar taoísta, né? Então, a importância dele é muito grande para quem estuda oráculo, tá? Para quem trabalha com as artes do destino. O Shao Yong é discípulo direto do mestre Shen Tuan, né? Tem ele segue a linhagem, na verdade, eles não se conheceram aqui, mas ele desenvolveu um método muito importante na época, chamado Mei Hua. Ele vem a gente chama da escola dos números e dos símbolos, uma escola importante na época dele, né? Que se dedicava a estudar o I Ching dessa forma.
E ele marca, né, o estudo do Xing, porque ele vai se voltar para a natureza. Então, na verdade, ele vai resgatar lá o Fuxi, né? O método dele, eu já escrevi alguns artigos, depois eu posso passar para vocês, sobre como ele chegou quase que por um método da intuição, e a intuição, né, a definir o que ele chama de flor de ameixeira. E por que ele dá esse nome, né? Então, é muito importante. Uma coisa que é muito importante, quem estuda com, digamos, discípulos, né, dessa linhagem, é saber da importância dos presságios, né? Então, lá na frente, quase no final do nosso curso, eu vou falar sobre a importância dos presságios na consulta do Xing, né? Observar o movimento da natureza, observar o movimento dos homens, observar a circunstância que você está vivendo. Ela é fundamental para consultar, para saber como você vai consultar o I Ching, né? Então, esse aprendizado vem dessa escola aqui do Shaoyong. E aí você tem a parte mais conhecida, que está lá nos textos mais conhecidos sobre Xing, falando do Rei Wen, a historinha do Rei Wen, que ele estava na cadeia, foi preso, ele era um rei, né, realmente um rei, teve o seu poder destituído por um parente, muitos dizem que é um tio, e que ele disse que o Rei Wen estava louco, e que ele ficou preso durante alguns anos, ou 7 ou 10 anos, né? Esse número também tem uma simbologia dentro da visão chinesa, né? E ele aproveitou para estudar o Xing, né? Então, ali, ele começou a usar o Xing como estratégia de vida e sobrevivência. E aí ele falou, bom, vou tentar entender qual é a dinâmica dessas ideias aqui, dessas linhas, né? Então, ele partiu para esse estudo e ele escreveu os primeiros, deixa eu tirar aqui, gente, os 64 versos. Ele escreveu, digamos assim, a estrutura primeira do texto, né? Foi dada pelo Rei Wen. Rei Wen saiu da cadeia, governou por muito pouco tempo, conseguiu vencer lá o tirano, lá, o seu rival, e quem fundou a dinastia, que leva o nome de Zhou, né? E quem realmente governou no início da dinastia foi o seu parente mais próximo, uns dizem filho, outros netos, mas isso fala o quê? Isso fala de transmissão de linhagem, na verdade. O que é importante dentro da história do I Ching é que o I Ching foi transmitido dentro da família, digamos assim, né? Então, o herdeiro do Rei Wen, o Duque de Zhou, acabou escrevendo os versos, né? Ou as linhas, né? Então, a gente tem aí já uma primeira leitura, um primeiro corpo, né? Podemos dizer assim, de interpretação do I Ching. Por último, a gente tem um grande mestre, Confúcio, né? Um homem notável no seu tempo, já muito conhecido no seu tempo, um homem ligado às questões públicas e políticas da sua época, que se dedicou a estudar o Xing com muita vontade, né? Ele escreveu 7 obras, na verdade, aqui, na verdade, não são 10 volumes, são 7 volumes, que ficaram conhecidos como as 10 asas, né? Então, entre esses estudos, nós temos a discussão sobre os trigramas, que está aqui nesse texto, e que nesse texto ele vai aprofundar a simbologia sobre os trigramas. Um outro texto muito importante, que a gente não vai ver nesse curso, não, mas é no curso de hexagramas, que é um texto que ele já havia escrito muito sobre o Xing, e ele resolveu se aprofundar a leitura dele, a interpretação dele, uma visão mais filosófica, sobre os hexagramas criativo e abrangente, né? Abrangente ou receptividade. Então, ele escreve 2 textos. O Xing traduziu como da utilização do 6 e da utilização do 9. Quando você faz o oráculo e tira 6 linhas móveis do hexagrama criativo, ou as 6 linhas móveis do hexagrama abrangente, receptividade, você vai ler esse texto, você não vai ler o texto original. Por quê? Porque quando você tem 6 linhas em mudança,
você vai ter a alternância completa. Você vai deixar de ser céu para se tornar terra. Então, e vice-versa. Então, é preciso que você entenda esse movimento, porque a gente sabe que o hexagrama ele é composto por 6 linhas que representam 6 etapas, né? Então, você deveria, passo a passo, entender o mecanismo, né, das linhas. Se a gente tiver uma memória fresca em relação ao criativo, que é o último hexagrama, ele fala de galgar o dragão submergido, que vai se movimentar e vai levantar voo e vai ter boa fortuna, né? Então, a gente está falando de processo, 6 etapas, 6 linhas que denotam um processo. O que é muito interessante, que eu não falei para vocês, mas quando eu abri, antes de nossa aula, eu joguei um oráculo, pedi uma mensagem para a aula de Xing do dia 14. E eu tive como resposta o hexagrama criativo. Não foram as 6 linhas móveis, né? Mas eu tive como resposta a 4ª linha, né? Então, a linha móvel, na verdade, com a técnica que o Xing ensinou, você vai ler apenas essa linha móvel, né? Ela é a resposta da sua consulta. E nessa linha vem dizendo, fala do dragão que está pronto a levantar voo, né? Que está na beira do penhasco. Então, ele não tem como voltar atrás. Ele até quer voltar atrás, né? Porque ele vê diante de si um penhasco. Mas é preciso ir adiante. Ele sabe, na verdade, que ele não pode. O coração dele sabe que ele não pode voltar atrás. E avançando um pouco, né? Hoje em dia eu sei por que essa linha é tão importante. Porque ela fala justamente, ela é uma linha, a posição onde ela está, a linha móvel, né? O 9 se transformando em 6, é justamente a etapa onde você se coloca olhando para frente, né? Vendo o futuro, né? Que seria você levantar voo, mas você ainda tem a relação que vem anterior do trigrama criativo, o céu, né? Então, é a própria linha da transformação. Quando você tem uma linha que sai como resposta entre a terceira, ou seja, sendo ou a terceira ou a 4ª posição, essa linha fala de mudanças muito fortes, né? Mudanças assim estruturais. Então, hoje eu tirei essa linha para o nosso curso aqui, né? Então, eu me senti assim bem feliz e acho que é um desafio para todas nós aqui, né? A gente levantar voo. Então, legal. Eu estou fazendo uma leitura um pouco mais voada hoje, né? Porque o Xing, digamos assim, permitiu que assim fosse, né? Não é qualquer voo, o voo do dragão, né? Então, realmente... É voo do dragão, porque o dragão é o criativo, né? O dragão está associado à força vital, né? O dragão, ele fala dessa movimentação. Então, a gente, por exemplo, na astrologia Ziwei, rapidamente, o dragão é a casa que fala da nossa espiritualidade, né? Do que nós trazemos, nossas relações com o passado, né? Então, em outras expressões também, o tigre e o dragão, né? São conceitos muito... O dragão é um animal mítico, e é o único animal, né, digamos assim, irreal, né, dentro da concepção dos animais usados na China, né, fora o Qinglin, que é muito antigo, mas você tem o dragão como algo que ele geralmente é representado entre as nuvens, né? O dragão nunca se anuncia por completo, o dragão chinês, né? A gente tinha até brincando assim, mas tinha um picolé aqui no Rio chamado dragão chinês, muito antigo. Sim, na praia tinha dragão chinês. Eu lembro também, gostava muito. Você lembra do dragão chinês? Lembro, de coco, adorava. Então. Maria é um pouco mais nova, mas pegou também. Então, só para resumir, né, brincadeiras à parte, né, mas é isso, né? A gente tem várias maneiras de ver o I Ching. Então, o I Ching que a gente conhece, esse do livrinho, né, dos estudos aí, tanta gente importante, né? E hoje em dia a gente vê quanta publicação tem sobre I Ching, quanta, né?
É um conhecimento muito buscado, muito estudado, né? Você vai ter o seguinte, você vai ter... Eu vou fazer essa classificação porque, dentro do que eu tenho estudado, isso me chama muito a atenção. Você tem escolas que trabalham mais com o I, com a mutação, com o Sol e com a Lua, né? E tem escolas que trabalham com Jin, que é mais com o texto, né? Não significa que uma seja separada da outra, que isso seja estanque, né? Que isso seja oposto. Não, não é. Tá? Mas eu percebo pelos meus estudos que existe uma tendência, digamos assim. E a escola do I, ela vai mais pela observação dos presságios, mais na intuição, né? Você olhar para o céu, saber o que o céu pode lhe dizer, né? O que o céu expressa para você. Da mesma forma que a Terra expressa para você, né? E a Terra expressa muita coisa, né? Assim como o céu, entendeu? Então, depende menos dos textos, né? Dos textos do Rei Wen, do Duque de Zhou, do Confúcio, tá? Utiliza mais, principalmente, não só apenas, a sequência do céu anterior. É como se, quando você fala assim, por que utilizar mais a sequência do céu anterior, Thelma? Ela vai menos na forma, ela vai direto a uma resposta, que é aquela resposta da potencialidade. Quando a gente pratica, coloca em prática o conhecimento da flor de ameixeira, a gente ganha um dinamismo em relação ao I Ching. Tá? Você percebe que você se aproxima mais da fonte, digamos assim, da origem. Mas isso é uma coisa que vai sendo construída aos poucos. O Jin é mais baseado nos textos filosóficos, né? Nos estudos dos trigramas, das linhas, dos hexagramas. Então, linha que está em retidão, linha que se corresponde com a outra. Então, segue muito essa didática, né? Do estudo, da compreensão. Né? Os mestres principais dessas duas linhagens, o I, eu falei já no início, o Shantuan e o Shanyon, e dessa linha do Jin, que é conhecido, essa linha aqui, principalmente por causa do Rei Wen, do Duque de Zhou, como Zhou Yi. Então, o I do Zhou, né? O I Ching, né? Do Zhou. Tá? Então, é mais conhecido nesse sentido. Eu esqueci de falar de uma coisa importante, que também está no livro, na história sobre o Xing, você vai encontrar, que é como o conceito de 10 asas do Confúcio, é porque 10 é o número completo, é o auge, né? A gente vai do 0 ao 10, então o 10 representa a plenitude. Lá no início falei nos 10.000 seres, então 10.000 seres expressam uma totalidade para o pensamento chinês. Então, 10 asas é quando o Xing está pronto para levantar voo. Olha que coincidência. Aqui não é o dragão, é um pássaro, mas assim, a ideia de que com o estudo do Confúcio, o Xing levantou voo. Então, com Fuxi, ele começou a gente tem a cabeça do Xing, né? Com o Rei Wen, a gente vai ter o corpo do Xing, né? Com o Duque de Zhou, o bico, porque é mais sofisticado naquele sentido, né? É mais preciso, ele vai entrar nas linhas. E o Confúcio traz as asas, né? Então, a ideia daquilo levantar voo, crescer, expandir, né? Tá? Então, isso é muito importante, assim, essa simbologia desse pássaro que levanta voo, né? Que se completa. Tá? Importante. Bom, eu vou entrar aqui no Rotu, que é a explicação desse animal mítico, que aqui está como um cavalo. Entendam que essa representação da mandala aqui, ela é redonda, na verdade, ela é arredondada, né? E ela tem um movimento muito interessante, porque o Fuxi observou várias coisas a partir desse instrumento aqui, né? E tem coisas aqui que são muito importantes. Então, essa descoberta, na verdade, ela não vem de um rio propriamente dito, ela vem dos céus. Então, o céu, o Rio Amarelo, fala da Via Láctea, na verdade, né? Do céu transformador, trazendo aquele conhecimento. E essa descoberta é a mais importante do Xing, sem dúvidas, né? É sobre ela por causa dela que nós estamos reunidos hoje aqui, né? Se não fosse essa descoberta, nós não estaríamos falando sobre isso. Então, aqui ele diz que foi encontrado às margens do Rio Amarelo, pelo Fuxi, na barriga de um hipopótamo.
é um diagrama formado por representações numéricas de 1 a 10 e dispostas em pares para ilustrar distribuições de energias yin e yang em cada um dos 5 elementos. Então, a gente tem aqui toda a codificação que vai ser utilizada posteriormente, porque a teoria dos 5 elementos ela é posterior ao I Ching, né? Então, ela vem depois. Essa leitura que a gente faz associando os trigramas aos 5 elementos, ela é posterior ao próprio desenvolvimento do I Ching como corpo de conhecimento, né? Tá aqui, eu botei. Olha que interessante. A gente tem várias maneiras de olhar, né? E olhar o movimento das esferas. Então, a gente vai perceber, foi o que o Fuxi fez lá atrás, né? E aí a gente precisa abstrair né? E se colocar como alguém que está tendo uma referência muito primordial, né? Sem interferências de conhecimentos das informações que temos hoje em dia. Então, ele vai começar a perceber que as esferas pretas elas têm um sentido e que elas têm uma sequência. Então, a gente vai ter o movimento das esferas Yan, que são as esferas claras aqui, né? Associado aos números ímpares. Então, a gente vai ter o 1, o 3, o 7 e o 9. Da mesma forma, a gente vai ter também, né, as esferas pretas, escuras, né, relacionadas a números pares. E esse movimento é anti-horário. Claro que isso é uma linguagem nossa hoje em dia, né? Horário e anti-horário, né? A referência é a partir do movimento do relógio, né? No movimento. Mas essa ideia da natureza, desse movimento, está na natureza. Então, ele olhando... Fala. Aqui no desenho, os dois são horários, né? No desenho. Oi? No desenho, tanto o Yin quanto o Yang estão horários. Não, não são, não. Olha só. Os desenhos estão horários. Mas eles não são. Não, anti-horário. Anti-horário, Márcia. Não, olha só. Não tá... Olha só o 0. Tá vendo o 0? Uhum. O 0 está subindo. O 0 não, 1 está subindo e o 2 está descendo. Mas está no sentido do ponteiro dos relógios, do mesmo jeito. Quando a gente fala horário e anti-horário, a gente está considerando o ponteiro do relógio. Os dois verdade. Mas é movimento anti-horário. Na verdade, o movimento ele é anti-horário aqui. Porque você tem o que sobe e o que desce. Mas o sentido aqui, você tem toda a razão. Mas a ideia é de criar um movimento que é anti-horário, as esferas Yin, e o movimento horário associado às esferas Yang, que é o número ímpar, né? Eu vou observar isso. Mas por que é importante, né? Essa configuração? Ela talvez esteja errada aqui nessa... Deixa eu ver aqui na imagem. Não, essa imagem mesmo, tem razão. Eu vou deixar isso como dúvida para eu resolver, tá? Mas eu trago essa informação depois. É bom, apurada. É claro, o que está sendo exposto, dito, você tem plena razão, mas a ideia é do anti-horário e do horário, porque isso vai marcar a diferença, né, do próprio movimento do Yin e do movimento do Yang. Então, essa ideia de que movimento Yang está associado ao masculino, né, e movimento Yin associado ao feminino. Então, quando você começa o movimento por exemplo, Tai Chi, tem posturas no Tai Chi que você... o homem bota a mão para a esquerda primeiro, e a mulher bota primeiro a direita, né? Então, vem desse princípio da alternância do movimento Yin e do movimento Yang, tá? Bom, o que eu quis mostrar para vocês aqui? O Yin vai se relacionar com o Yin, o Yang vai se relacionar com o Yang, né? Então, a gente tem uma
uma configuração onde você tem números associados ao Yang, números associados ao Yin, se relacionando entre ele, entre Yang e entre Yin. O vazio, o centro, a gente está falando do número 5. Então, o 5, ele está associado ao centro. E o múltiplo de 5 aqui é o 10. Então, a gente tem do 1 ao 10. O 5 como centro, né, que está associado, a gente vai ver depois, até a Terra, mas não é o caso aqui agora, e o número 10. Tá? Quando a gente tenta entender essa representação aqui, a gente vai partir para uma interpretação do Rotu, uma interpretação numérica. Né? Então, isso eu não falei na aula passada. Eu fiz uma pequena, rápida apresentação que hoje a gente vai falar um pouco mais detalhadamente. Ele é uma representação numérica da alternância entre o Yin e o Yang, que caracteriza o movimento contínuo do Taiji. Então, a gente tem, o seu significado pode ser melhor compreendido quando entendemos que os números não representam quantidades absolutas de Yin e de Yang, mas a proporção de Yin e de Yang em cada uma das fases do movimento do Taiji. Então, quando a gente olha para o Taiji, eu não sei se eu estou com o Taiji aqui, a gente vai entender a proporcionalidade. Então, o auge do Yang, que é o Supremo Yang, né, ele não é totalmente Yang, no sentido, né, de absolutamente Yang, melhor dizendo. Até porque a gente está entendendo, e a gente entende isso bem no I Ching, que não existe algo totalmente Yang. Quando algo atinge o seu auge, a sua plenitude, ele já começa a receber a influência do Yin, né? Então, da mesma forma, o Taim. Taim é a quietude, a água, né? Ele guarda dentro dele uma proporção ínfima de Yang que permite que exista um movimento. Então, o Taiji, a gente vai entender a essência Yang, a gente vai entender que dentro do Yang existe uma essência Yin, e dentro do Yin existe uma essência Yang. Tá? Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Então, a gente tem o Taiyan e o Taiyin, da mesma forma o Shaoyan e Shaoyin. Quando a gente estuda isso nas 4 fases do I Ching, né? Então, o Taiyan associado ao Sol, ao meio-dia, né? A água, a Lua, o Taiyin associado à meia-noite. A gente tem o Shaoyan, que é associado à aurora, no nascer do Sol, por isso o jovem Yang. E o anoitecer, o pôr do sol, é associado ao jovem Yin, né? Então, a chegada da noite. Tá? Só que a chegada da noite, ela já tem ela guarda em si um princípio no próprio Taiyan, e é isso que a gente vai ver nessa proporcionalidade. Tá? Então, quando a gente entende a combinação numérica do Rotu, a gente vai entender esse princípio, né, mais claramente. Então, a água, né, que está associada ao Taim, ela traz nela, guarda uma parte do Yang. Então, a gente vai ter um componente de Yin, mas um componente já do Yang. Então, a gente tem essa representação gráfica aqui, mostrando, né, no círculo, a proporcionalidade do Yang, que é o mais claro. Da mesma forma, a madeira. A madeira traz em si também uma parte, 8 partes do Yin, ela tem um componente, né, associado ao número 8, mas ela guarda em si também uma parte já do Yang. O fogo, a ascensão, né, ele traz em si também, né, a parte associada ao Yang e uma parte associada ao Yin. O último aqui, associado às 4 fases do metal, onde você tem uma parte também, grande parte aqui de Yang, mas uma parte também do Yin.
O que isso nos mostra? Nos fala da possibilidade de geração do movimento. Se tudo fosse Yang, não haveria movimento. Se tudo fosse Yin, não haveria movimento. Né? E é justamente entre entre a madeira e o metal e que existe essa transformação, esse movimento. O que é importante? Se a gente for considerar os números, todos os números são... Se você diminuir 7 menos 2, 4 menos 9, ou 6 menos 1 e 8 menos 3, você chega ao 5, que está aqui encoberto no centro. Né? Então, o número 5, ele guarda o centro, né? Como nós vimos lá atrás. Então, o 5 está no centro, o 10, né? Então, a gente percebe que, olha, aqui tem o 7 e o 2, o 9 e o 4. Então, o número Yang e o número Yin. Um Yang e um Yin, também aqui, no metal. Um Yang e um Yin na água. Né? E um Yang e um Yin também na madeira. Né? Por isso, e o que é importante também, se a gente for reparar aqui, né? A gente está trabalhando com... São os 4 números que falam também das linhas do I Ching. Então, 7, 8, 6 e 9. Então, quando a gente vai estudar lá as linhas, né? Por que esse princípio está descrito no próprio rótulo? Bom, o Loshu é o segundo instrumento aí que eu falei hoje para vocês, né? E o que vai fazer o Loshu? O Loshu já vem com os números que vão dar origem ao que a gente chama quadrado mágico, né? Eu falei lá no início que o criador era o Imperador Amarelo, mas é incorreto o que eu falei. O correto realmente é o Dayu, porque o Dayu é anterior, né? Eu acabei me confundindo nas datas aqui, né? Mas o Dayu ele é anterior ao Imperador Amarelo, e o Imperador Amarelo vai estudar depois o quadrado mágico. Né? Então, qual é a lógica do quadrado mágico? Né? Essa lógica está associada ao movimento, aos 5 elementos, a manifestação desses 5 elementos. Né? Então, o livro do Lu, ele é a mais importante descoberta do I Ching depois do mapa do Rio. Ele foi encontrado também à margem do rio Lu, pelo rei Dayu, e consistia em uma ilustração geométrica contendo números de 1 a 9 gravados sobre o casco de uma tartaruga gigante. Seus ensinamentos adquiriram uma importante influência mística no continente asiático. O que é muito interessante é porque quando você, mais à frente, você vai entender que esses animais representam, né, um próprio estudo do caminho do infinito. Então, o fato do Rotu ser encontrado num animal alado, né, que é esse Qinlin, e o fato do Loshu ter sido encontrado na tartaruga, né, a tartaruga está associada ao norte, à água, né, a virtude da sabedoria. E o animal alado está associado aos céus, ao fogo, né, o cavalo alado, né, e a virtude da polidez, da educação no sentido, né? Então, existe uma ideia de um conhecimento que vem, como se o I Ching fosse algo que vem do infinito, né? E que se manifesta como conhecimento, né? Então, esse Loshu, né? Que foi descoberto pelo Dayu dentro da água, né? É a ideia da água como sabedoria, da própria tartaruga, da longevidade dela, né? Ele vai ter uma importância mística no continente asiático. O Cheng fala sobre isso no livro dele, um pouco, e diz que vai influenciar toda a parte de oracular de outras tradições. Né? Inclusive, no próprio livro dele, um capítulo muito rico, né? Quem sabe que ele se dedicou a isso durante muito tempo, até lá na Sociedade Taoísta,
existia o quadrado mágico, né, que ele, durante muitos anos, elaborou, e aí a gente ficava assim, chegava na entrada lá da sociedade buscando, né, tentar entender o que significava aquele quadrado mágico, né? Ele tem toda uma lógica, né? Eu estou estudando um pouco sobre ele agora e sei que tem uma lógica também baseada nos troncos e ramos, né? Então, é muito interessante a disposição, né? Se vocês recordam, o quadrado mágico que tinha na sociedade em branco, né, iluminado, ele era um quadrado mágico grande, assim, circular com vários números ali, né? Então, ele dizia que esse quadrado mágico era uma proteção também para que os espíritos, né, fantasmas e divindades não tomassem conta do lugar, se aproximassem, né? É uma forma também de proteção. Então, você vê o quanto de conhecimento vem com o quadrado mágico para o taoísmo e para outras culturas também, né? Que possivelmente vocês devem conhecer, né? O uso de proteções ligadas a números, né? Só rapidamente, o Castro da Tartaruga também tem muitas pessoas estudam, né, e mostram as formas, né, que aparecem como se fossem quase que oráculos, as formas perfeitas nos cascos das tartarugas. Se eu achar a foto, eu trago para vocês na próxima aula também, que é muito interessante você perceber as formas. E daí, do Luxu também, a gente vai ver mais à frente, não hoje, que tem origem com o oráculo em si. Então, é a própria concretização do oráculo, o casco da tartaruga, né? Thelma, só para... nesse gráfico do Luxu, vale o sentido horário e anti-horário. Então, pode nesse ser. Gráfico vale. Vale. A gente vai mostrar também, tá? Mas é boa dica, boa ideia. Então, olha só. Eu estava estudando, né? Eu comecei a pesquisar e encontrei essa imagem muito interessante, né? Sobre o Luxúria, antigo livro sobre o Jin. Então, você vê aqui, mesmo sem você entender nada dos ideogramas ou até entendendo alguma coisa, né? A preciosidade que é, né? Então, aqui a gente tem do lado esquerdo uma sequência, aqui a gente tem várias combinações, quer dizer, você imagina quanto tempo, né, de estudo, dedicação para entender esse movimento aqui. Eu acho esse livro muito bacaninha. Bom, o quadrado mágico, que é isso que a gente estava falando, a gente continua dentro do quadrado mágico, né, é a versão numérica. E é isso que eu falei dessa representação desse quadrado. E ele representa a forma inicial do universo. Então, o universo, isso é muito legal, isso, né, é uma manifestação do 3. Seu princípio é o 1, seu fim é o 9, e seu equilíbrio é o 5. E agora a gente vai navegar um pouco por aí. Então, se a gente olha para o quadrado mágico, a gente vai ver que o 5 está no centro, né, no equilíbrio, né? O 9, o 1, ele vai se manifestar, ele é uma manifestação do 3. O que significa isso? Né? Que o número 1, na verdade, ele é a expressão do universo manifestado. A gente viu lá na frente, a onipotência. Então, esse é um instrumento da manifestação do céu posterior. Ele fala do 1, né, que vai se manifestar em 3. Ora, a gente está falando do próprio trigrama, né? Então, 1 gerando o céu, o homem e a terra, gerando o Shen, o Jin e o Ti e o Jin, as 3 formas do homem, na manifestação do homem, né? O espírito, que a gente traduz por espírito, né? Em outras escolas por mente, né? Que não a própria essência e o próprio sopro, Ti, né? Então, a gente for observar, a gente está falando desse princípio dos 3, né? O taoísmo fala em 3 tesouros, né? Outras religiões, o budismo também fala em 3 joias, né? Então, essa manifestação do 3, né? Que vai encontrar o seu fim, que é o auge do Yan, o número mais elevado aqui é o 9, está geralmente no alto, está realmente no alto.
se relaciona ao fogo, enquanto um está relacionado à água, e aí a gente pode entender que é da água que vem a vida, né? A vitalidade vem da água, tem sua origem na água. Então, esse 1 que vai gerar o 3, né? Também pode ser visto dessa maneira, que encontra o auge no 9, mas que o equilíbrio está no centro, e é no 5. Tá? Então, essa ideia da água, do fogo, e aqui a gente vai ter de novo essa diferença aqui, né? Então, 6 para 1, 2 para 7, 8 para 3, 9 para 4. Né? Então, a gente vai chegar no 5. Isso aqui dá um pouco nó na cabeça agora, mas é importante para você entender, a gente entender o movimento, né, da sequência do rei Wen. Lá na frente a gente vai empregar esse raciocínio. Rapidamente, para a gente entender, né, a soma dos números em linhas horizontais e verticais e diagonais é sempre 15. Ora, esse é um quadrado perfeito, né? Ele tem sempre, ó, a mesma soma. Então, 4, 3, 8, 9, 5, 1, 2, 7, 6, 4, 9, 3, 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6. Então, a gente vai ter aí como resultado da soma, né, dos números, sempre associado ao 15. E aí, 15, se a gente for fumar 1 mais 5, dá 6. O 15 é iam, porque é um número ímpar. E o 6 é im, porque é um número par. Então, isso quer dizer que dentro do iam existe sempre uma força oculta. Então, a gente pode começar a fazer uma série de relações a partir dos números. A soma dos números periféricos, em posições diametralmente opostas, é sempre igual a 10. Deixa eu avançar. Então, a gente vai ter aqui... 4 com 6 dá 10, 8 com 2 dá 10. Então, a soma dos algarismos do número 10 é igual a 1. O número 1 representa a unidade. Por isso, a finalidade da união dos opostos é alcançar essa unidade. Ora, isso vai ser muito empregado no Feng Shui. Na própria sequência do Rei Wen, ele vai associar esses números às expressões das naturezas energéticas dos elementos. A gente vai ver um pouco depois isso também. Tá? E esse movimento clássico, né, do movimento do Yin, movimento energético dentro do que chama quadrado mágico. Então, cada casa tem um número, né, tem um valor e tem um motivo para isso. Né? Então, a gente tem aqui do 1, né, até o 9. Né? Alguma pergunta sobre esses dois instrumentos? O que aqui a gente está vendo uma teoria e a gente vai ver a aplicação deles depois dentro do estudo das duas sequências, tá? Tanto a do Fuxi e a do Rei Wen. Tá bom? Tá bom. Tá, eu vou seguir. Então, vamos lá. Estou tranquila aqui também, tranquila. Então, esses 4, nós falamos lá na frente, quando nós vimos a mutação, né, o significado do ideograma mutação, né? A ideia, né? O ideograma como ideia, como expressão dessa ideia, né? Do Sol e da Lua. Tá? É interessante porque a representação é muito, muito pictórica, né, do ideograma. Então, tem um estudo que fala que como é que essa ideia do Sol, né, a descrição do Sol, que tem arcaica, ela tem a ver com uma observação de um determinado ângulo, né, de um local na China antiga. Eu não vou entrar muito nesse detalhamento, mas é porque é um recorte visual que o homem antigo viu do Sol. Né? Como é que você vai expressar algo que é quase que inexpressível? Né? Quer dizer,
possível de ser expressado, né? Então, essa ideia é muito interessante, tá? Mas eu não vou adentrar muito nisso. Então, permanência, síntese e transformação, né? A permanência, a gente viu lá, rapidamente, falando sobre a mutação, o ideograma, né? Min, mutação, que é relacionado ao vazio absoluto, autêntico vazio, o que traz a potencialidade, né? Latente, né? Esse vazio que nos sustenta, né? Então, que permite que nós existamos, né? Estejamos aqui agora falando, tá? Ele é presente o tempo todo, ele não deixa de existir, né? Então, é aquela ideia da coexistência do vazio, autêntico vazio com a manifestação. Não existe uma linearidade, né? Um tempo cronológico, né? Aconteceu e não acontece mais. Não, continua como potência, né? A síntese, que é a possibilidade do surgimento da primeira manifestação, né? ainda no sentido latente, ela existe já anunciada, mas ela não é o Taiji, tá? Então, o estado manifestado se confunde com a própria existência. Todas as manifestações do mundo físico têm uma só origem, a gente viu. Então, dentro dessa onipotência está tudo contido como manifestação, né? Como possibilidade de se manifestar. Mas aí tem uma ideia que aqui as coisas já estão no sentido de sofrerem, né? Com a lei da alternância, tá? E da constante transformação. Então, esse conceito de que os 10.000 seres são resultado da união e da harmonia de duas forças opostas é o que se entende por síntese. No estudo numerológico do I Ching, a relação entre vazio e existência é representada pelos números 0 e 1. Então, por que a gente fala no estudo do I Ching do 0 e do 1, do absoluto, né? E da onipotência? Porque o 0, ele vai falar, né? Daquela potencialidade que alimenta um, que gera um. E aí eu falei lá no início, o caminho gera um, né? Eu não, o Lao Tse, né? Então, o Lao Tse falou isso para a gente, olha, o caminho é o 0, é o autêntico vazio, ele vai gerar um. Então, a gente está nesse momento de síntese, tá? A transformação é quando há, né? E aí o Cheng falava muito isso nas aulas dele, no livro está falando também, sobre o processo alquímico, pelo qual as energias yin e yang se fundem para retornar à condição original de existência e criar uma nova energia, que não é nem o yin nem o yang. Nesse estado, a alternância do destino passa a fazer parte do ser e deixa de ser parte do destino. É preciso tornar-se um para mergulhar no 0. O que isso é importante para a gente dentro do nosso estudo aqui do I Ching? É entender essa transformação, né? Então, o Yin e o Yang, na verdade, eles estão se transformando. Então, quando eu vi a linha do penhasco lá do dragão, que tá pronto para levantar voo, mas que ainda não levantou voo, né? Ele está nesse processo de transformação, que é justamente o momento que ele sai do seu interior, ele sai do trigrama interno e vai para o trigrama externo. Então, ele sai do eu, né, para a manifestação externa, né? Então, é um processo de transformação. Ali, ele está em plena transformação, se a gente quisesse falar assim. Tá? Ele ainda não tem, digamos assim, a sua realização plena, pronta. Né? Então, nesse processo de se transformar, nessa alquimia. E última mudança, que aí a gente tem o Yin e Yang como Taiji, né, como forças primárias, complementares e antagônicas, que se manifestam simultaneamente e sintetizam as energias do universo. No Taiji, no interior do Yin e do Yang, existe uma essência. Da mesma maneira, no interior do Yin, existe uma essência Yang. Né? Essas forças estão unidas e se relacionam a todo instante. Associa-se o Yin ao feminino e o Yang ao masculino. Mas nada no mundo manifestado é absolutamente Yin ou absolutamente Yang. Isso é um conceito mais, digamos assim, tradicionalmente mais
fácil de ser entendido, né? Muito mais associado ao taoísmo, né? As pessoas associam a mudança, né? mais facilmente a esse princípio. Mudança vai falar dos movimentos da natureza, né? É a observação dos movimentos da natureza. É o que se dá na natureza, as fases da natureza, né? Então, a mudança é constante e cíclica, né? E manifesta-se a partir, os movimentos da natureza se manifestam a partir da alternância entre o Yin e o Yang. Todas as manifestações de Yin e de Yang que percebemos, então, estão em constante mutação e são resultado do movimento contínuo do Taiji. Aí eu trouxe aqui as ondas magnéticas para a gente entender, né, o auge e esse movimento né, contínuo. As 4 fases do dia, que a gente entende bem ali a mudança, né? As 4 fases da Lua, as 4 estações do ano, principalmente, o processo muito básico inicial, né? E que permite que nós estejamos aqui da expiração e da inspiração. Ela tem um movimento contínuo, né? Então, a entrada do ar, né? O momento que o ar passa pelo nosso corpo, o momento em que ele vai sair e a retirada por completo, o esvaziamento por completo, né? As ondas eletromagnéticas e a migração das constelações, porque nós estamos falando de céu, né? E principalmente as marés. Então, a gente tem tudo isso aí a nosso favor, né? Para a gente entender esse conceito da mudança, né? 2 forças complementares antagônicas, né? Elas são antagônicas, mas são complementares, que a gente entende bem. Eu coloquei aqui o que ele fala no livro também, né? A força Yin como frio, obscuridade, contração, interiorização, descendente, imobilidade, pesada e densa, subjetiva, tangível, receptiva. O Yang como calor, claridade, expansão, exteriorização, ascendente, mobilidade, leve e flutuante, objetivo, intangível e criativo. Então, nesse momento aqui, a gente, quer dizer, entender esses conceitos, ele é importante para a gente entender as combinações entre o Yin e o Yang nos trigramas, por exemplo, e no próprio hexagrama, tá? A gente vai ver isso mais à frente. Então, essa foi a primeira parte do nosso curso, da nossa aula. Eu me detive um pouco mais aqui, né? A gente tem, dentro do meu cronograma, um prazo certo para o curso correr. Então, a gente, na verdade, o que eu fiz aqui é reforçar também o conteúdo, né, que a gente viu rapidamente na primeira aula. Então, eu vou entrar na natureza, no estudo do Yin e do Yang, né? Começar a entender como é que o Yin e o Yang surgem, como é que eles se combinam, tá? Bom, vamos lá. O capítulo 42, a gente falou o caminho 01. 1 gera o 3, e o 3 gera os 10.000 seres. Ora, falei há pouco, o 0, o vazio absoluto, o autêntico vazio, o vazio primordial, o caos primordial, né? Onde existem todas as potencialidades ali reunidas, é o próprio 0. 1 é essa síntese, né? É o momento em que tem início a manifestação, né? Então, ali começa a ter dentro dessa síntese, há uma possibilidade de transformação. O 2 é o próprio desdobramento dessa síntese, dessa manifestação, essa força criativa que se manifesta naturalmente, né? Então, a manifestação dessas 2 energias, Yin e Yang, com qualidades diferentes, né? Elas existem, é como se fosse um movimento de explosão daquela energia que está guardada como onipotente. E aí o Fuxi, que é o Fuxi que vai dizer isso,
Ele classifica a energia com essa natureza do claro, do objetivo, do yang, e a natureza do subjetivo, né? Associada ao yin. Então, yin e yang, né, são as duas forças que vão gerar os três. Né? Como é que é gerado os três? Né? Como é que os três são gerados? Então, a gente fala da combinação energética, yang combinando consigo próprio e yang combinando com yin. Da mesma forma, o yin combinando consigo próprio e o yin combinando com o yang. Né? Então, aqui a gente tem uma combinação que a gente chama de bigrama, né? Que expressa o que a gente viu hoje ali atrás, as 4 fases da natureza. O Taiyan, né? O Shaoyan e o Shaoyin. Então, a gente tem aqui, né? A gente vai entender o processo de transformação energética a partir dessas 4 fases. Então, com a entrada de uma energia yin e yang, né, a gente vai ter o desdobramento do que a gente chama da criação, surgimento energético dos 8 trigramas. E lá no Tao Te Ching, o Lao Tse chama dos 10.000 seres. Por que 10.000 seres? É a totalidade, como eu falei, e os 8 trigramas, eles falam, expressam os 8 movimentos existentes na natureza. Né? Numa linguagem mais moderna, poderíamos falar arquétipos. Né? Então, o céu tem uma combinação trigramática, 3 linhas yang, né? Assim como a Terra também tem a sua combinação 3 linhas yin. Né? Então, quando a gente for estudar mais à frente nas próximas aulas, a gente vai falar das transformações. Então, quem gera as transformações são geradas entre o céu e a terra, que na linguagem do I Ching a gente fala que são os filhos, né? O céu como pai, a terra como mãe. Né? Então, dessa transformação do céu e da terra, a gente tem a geração dos outros 6 trigramas. Né? Esse princípio é um princípio clássico, né? O próprio Confúcio e outros comentaristas do Xing vão enfatizar isso, né? Essa importância da gente entender a natureza do céu, a natureza da terra. Por isso, o próprio Confúcio se dedicou a estudar mais, a falar mais sobre esses 2 hexagramas. Tá? Por isso, quando a gente estuda lá o Ifundin, que é o Tratado da União Oculta, né? A gente vai falar da natureza celestial, da natureza da terra, que o homem deve se ordenar, né? Se alinhar, né? Com a natureza do céu e da terra. Então, esse princípio vem do I Ching, né? Vem do I Ching. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando for ver agora a natureza dos trigramas. Tá? Então, o Taiyan, ele vai receber uma linha Yang e também uma linha Yin, na linha do céu. O Taiyin vai receber uma linha Yang e vai receber uma linha Yin. E vai gerar, aqui a gente tem o céu e o lago, e aqui a gente tem a montanha e a terra. O Shaoyin vai receber uma linha Yang e uma linha Yin. E vai gerar o vento e a água. E o último, o Shaoyan vai receber uma linha Yan no céu, vai gerar o fogo, uma linha Yin no céu, gerando o vento. Tá? O que o Fuxi percebeu lá atrás no estudo dele? Que o Rotu ilustrava uma síntese energética de 2 forças que são responsáveis por tudo que existe no universo. Então, possivelmente, a gente tentando decifrar aqui o Fuxi olhando para o céu, ele olhou para o céu à noite e olhou para o céu no dia. Ele percebeu que havia ali uma distinção muito
direta, né, entre noite e dia, entre claro e escuro. Ele reuniu os símbolos numéricos do Rotu em 2 grupos e usou o número 1 para representar os grupos de círculos claros e o número 2 para representar o grupo de círculos escuros. A partir dessa compreensão, Fuxi criou as linhas Yin e Yang. Essa imagem aqui ela é muito significativa porque ela mostra o claro e o escuro, né? Um escuro, né? E um sol aqui, né? Iluminando. O que é uma linha Yin, né? Na concepção aqui, que interessa a gente aqui no I Ching, no momento. Ele é receptivo, subjetivo e indireto. Ele é representado por uma linha descontínua. O vazio existente no centro da linha é onde o Yin conserva a sua subjetividade. Isso aqui é muito interessante, né? Por isso ele está associado a um número par. Né? Então, se a gente for olhar, a gente pode dizer que isso aqui é uma linha, que é seguida por um vazio do centro, seguido por outra linha. Tanto que quando eu vou avançar um pouco, quando a gente faz o estudo do trigrama, a gente vê o trigrama Terra como o trigrama que tem mais linhas, como o trigrama que fala da maioria, fala do povo. Ora, se a gente voltar aqui rapidamente, ele é o trigrama, por excelência, que tem mais linhas. Então, ele teria 6 linhas, né? 6 linhas subjetivas, tá? Então, numericamente, o Yin é representado pela sequência 0, como eu falei, 1, 0, 1, que deu origem ao número 2. Por isso, os números Yin são pares. No número par, há um equilíbrio que gera a quietude e a imobilidade. Então, é como se o 2 fosse vazio do centro, e aí quem está dentro de um caminho meditativo, né? Ele vai buscar um equilíbrio no vazio do centro, que é a ideia da meditação, né? Então, quando a gente medita, a gente é mais receptivo, né? Intuitivo, né? Voltado para dentro. Essa ideia de você ocupar esse vazio, né? Então, você se conecta, digamos assim, com esse aspecto Yin, né? Tá? O Yang, oposto. Ele é do princípio ao fim uma reta, uma linha, né, uma força única, né? Ele, digamos assim, ele apresenta, né, essa força, né, que vai de um princípio ao fim, tá? É ativo, objetivo e direto. O Yang é representado por uma linha contínua que preenche todo o espaço do início ao fim. Né? É representado pelo número 1. E os números ímpares são Yang. Então, 1, 3, 7, 9, todos os seus múltiplos, né? Nos números ímpares não há equilíbrio, e esse desequilíbrio gera um movimento. Aqui, a gente vai explicar um pouco melhor as imagens, né? E o Xian, essa palavra 4 imagens, ela também é uma palavra que está dentro do próprio livro, do I Ching, né? Então, imagem das linhas, né? Então, ele fala da própria, uma visão de uma representação também, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, como é que a gente vai entender esse movimento, né? Principalmente do Shaoyan de Shaoyin. O Fuxi, ele duplicou as linhas Yin e Yang. E ao combiná-las, 2 a 2, criou as 4 imagens, que descreve os movimentos constantes e cíclicos da natureza. Então, a gente tem o Taiji, né, essa representação aqui do Taiji, onde a gente, agora sim, né, tem a essência Yin dentro do... O Yang contém uma essência Yin, o Yin contém uma essência Yang. Tá? A cada linha de base de cada uma das 4 imagens representa o estado inicial de cada etapa do processo de transformação e a linha superior representa o estado final dessas etapas. Então, a gente vai ter aqui
o Yan, o Taiyan, o Taiyin, o Shaoyan e o Shaoyin. Eu pensei numa maneira mais clara assim, da gente falar sobre isso, né? E aí trouxe aqui uma ideia de entender o estado inicial e o estado final da transformação, né? Então, no estado inicial, é como se fosse a água, né? A linha de baixo é como se fosse que é a linha Yin, né? Ela é uma linha que ela vai se transformar, na verdade, nessa fase, no que a gente chama de Shaoyan, no final. Então, o estado final é o estado de transformação Yan, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, o Shaoyan, ele começa pelo Yin para chegar no Yan, né? Então, ele sai de uma condição Yin, né? E ele vai se transformar, ele vai atingir o auge. Então, o Yan, na verdade, ele nasce dentro do Yin. Ele nasce desse aquecimento do Yin, né? Não é aquecimento, dessa transposição para o Yin, para o Yang. Então, o estado inicial, né? E uma água fria, né? Uma água Yin, né? Ela vai ser aquecida, ela vai se transformar no Yang. Tá? Então, essa representação, a ideia dessa representação dessa fase do Shaoyan. Da mesma forma, o Shaoyin. Então, o Yan está começando o seu declínio. Então, na verdade, a etapa inicial é o Yan, e aqui por ele que vai se tornar Yin. Tá? Então, o Shaoyin, ele tem embaixo a linha Yan, e em cima a linha Yin, que é o resultado final dessa transformação. Tá? O que é importante a gente entender aqui? É que essas transformações dependem do Yin e do Yang. Né? Então, quando a gente atinge o Supremo, o Taiyan, a gente caminha para essa transformação do Shaoyin, até chegar ao Taoyin. Do Taoyin para o Shaoyan, até atingir o Taiyan. Tá? Isso está bem marcado aqui, né, nessa representação do Taiji. Então, a transformação em Yan, na parte clara, aqui o auge do Yan, onde já começa a aparecer o Yin. O Yin, onde você também começa o movimento para o Yang. Tá? Então, dessa relação entre essas 4 fases, é que a gente vai ter o surgimento das combinações energéticas que são associadas aos trigramas. Tá? Porque também são associações. O vento, ele é constante. Né? O vento por exemplo, tudo isso fala de ti. Né? Mas como é que funciona, como é que a gente entende essas energias? Né? Então, por exemplo, aqui, o Taiyan é o Yan Supremo, né? A transformação do Yan Supremo, como a gente viu aqui. Né? Ele vai receber uma linha Yan e, ora, ele vai receber uma linha Yin. O que significa isso? Que ele combina com o ciclo próprio e se combina também com o Yin, já que são 2 energias. Então, isso aqui é importante para a gente entender que existe uma natureza, dentro do que a gente chama associando isso aqui mais à frente ao elemento, existe um elemento, uma natureza Yan, uma natureza Yin, né, geradas a partir do Taiyan. Que existe uma natureza também na característica mais Yan e mais Yin, geradas pelo Shaoyan. Mas a natureza característica mais Yin e Yang, Yin e Yang geradas pelo Taiyin. E dentro do Shaoyin também, característica mais Yang e uma característica mais Yin. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui é que entre o céu e a terra, entre o céu, que é o Qian, e o Kun, que é a terra, a gente vai ter toda uma transformação energética gerada pelo Yang e pelo Yin. Né? A gente vamos ver mais à frente que esses trigramas, são trigramas, alguns podem ser classificados em Yang e em Yin. Trigrama Yang e o trigrama Yin. Tá? Eu acho que dá tempo da gente entrar no trigrama, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, o que é um trigrama? Né, para a gente encerrar aqui.
trigrama é um símbolo, né? Um código, né? Composto por 3 linhas. Tá? E essas linhas vão simbolizar os estados essenciais da natureza e do universo. Tá? Então, quando a gente estuda, observa um trigrama, a gente vai olhar ele sempre de baixo para cima. Por que de baixo para cima? Porque as transformações elas começam da Terra, né? Elas vão atingir o coração, que é a linha do homem, e se realizam, completam na linha do céu. Tá? Então, a primeira linha é associada à Terra, a segunda ao homem, ou coração, ou linha da vontade, e a última linha do céu. Tá? Isso forma uma unidade energética, né? Uma característica energética. Tá? Então, a linha do céu representa o espaço, a dimensão física, a segurança, a certeza, a coragem, a estabilidade e a solidez material, financeira e profissional. Ora, isso já é o que é importante você considerar isso? Porque você pode fazer uma leitura do I Ching, por exemplo, sem o texto. Se você tem, né, um entendimento do que significa a linha de base, o que é a Terra? A Terra é firmeza, né? A Terra é solidez. A Terra, ela possibilita a criação dos 10.000 seres, como disse o Confúcio no texto que nós vamos ver, né? Então, a Terra, ela gera todos os seres, sem distinção, sem julgamento, né? Então, ela representa a força, né? A segurança que a gente tem. O trigrama vento, por exemplo, a gente fala do vento, né? Deixa eu mostrar o trigrama vento. Ele tem uma linha yin na parte inferior da Terra. O que significa isso? Adiantando aqui o vento. Mobilidade, movimento. É por onde o vento se movimenta, né? Fala dos pés aqui abertos, né? Então, essa linha yin, ela fala, ora, tem menos segurança? Pode ter menos segurança, né? O vento, ele fala de uma suavidade, ele tem uma fluidez, né? Então, ele não é tão sólido, tão forte na parte interior, como, por exemplo, é o contrário, o oposto dele, que é a madeira também, que eu estou só adiantando, que é o trovão. Aqui. O trovão é oposto ao vento. A força do trovão está na terra, na linha da terra. A gente vai ver isso aqui durante o nosso curso, tá? Então, essa é a linha da terra. A linha do homem é a linha do coração. Representa a criatividade, a intuição, a criação e a arte. A capacidade pessoal, a adaptabilidade social, a criatividade material e a tomada de decisão, porque é a linha da vontade. Então, é a linha do coração. Então, no estudo do I Ching, ele ocupa a segunda linha, né? A posição que ocupa, né? A linha do homem é sempre na segunda posição ou na quinta linha. E essas 2 linhas são as linhas centrais do hexagrama. A linha do céu. A linha do céu é a linha superior, a terceira posição e a 6ª posição, né? Ela vai representar a dimensão temporal, a aceitabilidade, a cobertura, né? A disciplina e as possibilidades oferecidas pelas relações sociais, família, trabalho, amigos, sociedade. Às vezes você quer fazer um projeto, mas falta dinheiro, falta condições, né? Não só dinheiro, mas assim, como é que você vai realizar, né? Então, essa terceira posição que pode falar sobre isso no seu projeto, na sua pergunta, né? Eu não vou entrar hoje aqui com vocês nessa simbologia, tá? Eu vou parar aqui, porque a gente acabou fazendo uma recapitulação, mas a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Então, a gente vai ver aqui uma interpretação da simbologia das linhas a partir do Yin e do Yang. Então, como dentro do hexagrama a discussão, né? A alteração da linha de base, que é a primeira linha, modifica a situação. Da mesma forma como
a linha do centro da vontade, também modifica a situação. E a última linha do trigrama, que é do céu, também modificando o sentido original do hexagrama. Quer dizer, não o sentido original, né? É a transformação para um outro hexagrama. Né? Então, é um outro entendimento, é uma outra situação. Tá? Eu vou mandar esse material para vocês. Eu descobri agora, vendo aqui, que eu tenho mais conteúdo, nada que não tenha, vocês percam da minha aula. Eu tenho aqui mais algumas coisas sobre na verdade, a parte histórica, com mais imagens aqui dos mestres que eu vou mandar para vocês, tá bom? E eu vou ver essa questão do Rotu para a gente na próxima aula. Se vocês também descobrirem, eu também acho que seria boa a contribuição de vocês, tá bom? Eu vou parar por aqui. Deu para acompanhar? Como é que foi? Eu mantenho esse ritmo com vocês? Posso dar um intervalo na próxima aula? O que Márcia e Marie sugerem? Eu gostei do ritmo, fiquei um pouquinho cansada agora no final, mas no geral foi ótimo, super proveitoso. Tá, então tá. Eu senti também a mesma coisa, né? Assim, o final, às vezes, é porque também envolve mais detalhe, né? Mas agora a gente vai começar a entender. A gente sai do aspecto mais... o tempo todo a filosofia vai estar presente, mas a gente sai do aspecto mais histórico e agora a gente vai ter que botar a cabeça aí para acompanhar o raciocínio, tá? Mas eu achei bom o apoio das imagens, ficou claro. O que é importante? A gente entender que dentro do I Ching, se a gente compreender esse princípio do Tai, que dá do Di, da potencialidade, da potencialidade da manifestação, e ela se manifestando no Tai Chi, gerando todos os seres, a gente entende o princípio do I Ching, né? Então, na verdade, eu até brinco que eu gostaria de dar aula, não essa aula de hoje, mas na próxima aula. Eu moro na cidade aqui, né? A Márcia mora fora, a Marie também mora na cidade. De mexer de ir para a natureza, para a gente entender o rio, entender a fluidez da água, né? O que significa a água como perigo, como armadilha, né? E entender isso nas próprias linhas do I Ching. Mas não é possível, principalmente durante essa pandemia, então a gente vai ficando só aqui na nossa... Não é possível ainda. A gente vai ficando no nosso voo aqui, nesse dragão que está entre vai, porque não pode, né? A gente tem a nossa limitação. Eu queria agradecer muito a vocês, eu vou fotografar, tá? Vou mandar para vocês as capas dos livros, não vou fazer isso hoje, amanhã com claridade é mais fácil, e eu vou mandar também, tem umas correções de português aqui que eu vi agora também pequenas, e vou mandar para vocês esse PowerPoint, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, Thelma. Imagina, foi ótimo. Márcia, Thelma, agradeço. Adorei. Que bom. Adorei. Ainda foi bem maravilhoso. Que você gostou. Eu sei. Mas esse é um trabalho que a Marie até conhece um pouco mais do que você. Eu já venho fazendo há algum tempo, assim, né? Quer dizer, no sentido dela conhecer o meu trabalho, né? Você, eu sei que também está me acompanhando lá, a gente faz parte dos grupos também, né? E a gente tem aprendido muito aí com as pessoas também desse grupo, professora Elizabeth, né? A Marie também está fazendo parte agora também de algumas aulas, então eu acho que a gente está aprendendo muito aí, né? E eu também estou melhorando muito, porque trouxe muita coisa nova aí também que eu posso acrescentar, né? A minha base é o Xing, que eu aprendi com o Cheng, mas eu também tive a oportunidade de estar com outras pessoas depois, então eu fico muito grata também que eu possa passar esse conhecimento dessa maneira para vocês. E na terceira aula, a gente vai fazer um exercício já de hexagrama, para a gente já ganhar destreza. Tá bom? Muito obrigada. Tá bom, muito obrigada, queridas. Boa noite. Viu? Tudo de bom. Tchau, Marie. Tudo de Obrigada bom. também. Tchau, tchau.